Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Espero que sim. Gente, eu sou o Ale, do canal Jornada do Empreendedor, e hoje eu vou gravar aquele vídeo que eu mais gosto, falando sobre o meu aporte no mês de junho. Como vocês bem sabem, né, esse mês que passou agora de junho, foi um mês assim que eu não tive muito tempo para poder produzir conteúdo, também teve o nascimento do meu filho, então eu fiquei off total, né? Agora que eu tô começando a voltar a gravar vídeos aí para vocês, né? Antigamente eu tava numa sequência legal, agora tive que dar uma parada e tô voltando de novo. Então, galera, para você que gosta de educação financeira, para você que gosta de investimentos, essa é a playlist para vocês do projeto Perpétuo Perene rumo ao 100k em renda variável, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, gente, basicamente, eu vou mostrar para vocês os aportes que eu fiz, tá? Para onde eu tô direcionando a minha carteira, e também vou falar sobre dois ativos que eu resolvi colocar na minha carteira, que são ativos aí que eu acredito que ao longo prazo vão ter um retorno interessante, tá bom? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve e depois da vinheta, bora pro conteúdo. Então, galera, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiramente, agradecer vocês aí, né, como sempre. Já são 6.560 inscritos no canal. Meu muito obrigado aí para você que curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Meu muito obrigado. Estamos aí aos pouquinhos evoluindo aí esse projeto, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui meus aportes, tá? Meus aportes em junho foram esses, tá? Aportes em Bitcoin, tá? Foi 3.997,41. XPMOL, que é um FII, tá? Aporte em SOX, um ETF de semicondutores. SPCX, ou seja, a ação da SpaceX, e nos tradicionais REITs, né, que eu venho aportando aí mensalmente, tá bom? Então, um valor total foi feito um aporte em reais e um aporte em dólar. Convertendo o dólar, o total de junho foi 16.498,19 centavos, beleza? Esse foi o aporte do mês passado. Lembrando que hoje é dia 10 de julho, né? Então, no final do mês aí eu vou estar fazendo o vídeo desse mês, tá bom? Mas, vamos lá. Vamos lá, começando aqui pelo Bitcoin. Gente, o Bitcoin, ele teve diversas quedas, né? Eu cheguei a fazer vários aportes aqui na região aqui do 63, 64, aí ele subiu, depois, pá, caiu de novo, veio buscar aqui a região do 57. Nesse atual momento eu não tô fazendo nenhum aporte, porque eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz nessa pequena alta que deu aqui, tá? Então, agora nesse momento que tá caindo, eu não vou fazer nada. Vou deixar aí o Bitcoin, né? Ele vai ficar aí na minha carteira com o peso dele. Atualmente ele tá... Eu tenho 12 mil reais aí em Bitcoin, tá? Tá caindo o valor, meu preço médio tá em 376 e o preço atual tá em 328 mil reais, tá? Então, tá tranquilo, né, gente? Não tá caindo tanto assim. Então, dá pra segurar. Mas eu acredito que essa região dos 60 é uma região bem interessante aí de suporte de preço e pode acontecer de o preço subir novamente, tá bom, gente? Então, XPMOLs. XPMOLs, vamos lá. É um FII de shopping, né? O XPMOL aqui. Na verdade, o XPMOL, eu aumentei a exposição dele porque eu perdi o timing para poder investir nos outros FIIs. Aí eu coloquei o XPMOL exatamente para pegar o dividendo ainda no mês passado. É um FII sensacional, dispensa apresentações. É um FII de shopping, que é super bem administrado, super perene. É um FII sensacional aí para quem tá iniciando aí também, tá bom? Aí a gente vai pular para os aportes em dólar, tá, gente? O total em dólar que eu investi foi $1.901, tá? E 69 centavos. E os principais REITs, né, que já estão aqui na minha carteira, né? Olha eles aqui, ó. A American Transmission Towers, PLD, né, que é o fundo de logística, muito bom. DLR, que é o fundo de data centers, né, o REITs de data centers, que investe em inteligência artificial e a construção de data centers, e o Realty Income, né, que é variado aí, diversos galpões aí nos Estados Unidos. Juntos, somados, foram feitos 4 aportes de $250, mais ou menos, que dá $1.000, tá bom? Então, esse daí foi uma parte do aporte. Aí agora, os outros $900 vem aqui, ó. A SpaceX e o SOX, que é um ETF de semicondutores, tá? Falar primeiro da SpaceX, gente. SpaceX, todo mundo sabe, né, que é a empresa de foguetes aí do Elon Musk, porém, a SpaceX, a ação, né, SpaceX, não é só a questão dos foguetes, né? É um conglomerado, gente. São diversas empresas juntas, né, que formam essa questão aí da SpaceX, tá? Então vamos lá. Por que eu acho que a SpaceX vai ser uma empresa que vai entregar bastante valorização ao longo do tempo, tá? Primeiro, a barreira de entrada, gente. A barreira de entrada é gigante. A SpaceX, né, foi a primeira empresa a construir o foguete que dá ré, né? Como todo mundo sabe, né? Então, basicamente, ela barateou o acesso ao espaço, né? Antigamente, tinha que se construir um foguete, né? Simplesmente descartar esse foguete para poder chegar, por exemplo, na Lua ou até em outros planetas. Agora não. Agora a gente tem um foguete, né, que leva a nave até a órbita e depois retorna e pousa de ré. É o cara que fez o foguete da ré. Pois é. Então, galera, a barreira de entrada nesse setor é enorme.
Só quem, né, quem tem muito dinheiro, por exemplo, o Jeff Bezos está tentando fazer lá, tá explodindo foguete direto. O Elon Musk mesmo, até dar certo, ele quase faliu. Ele basicamente conseguiu, na última tentativa, ele conseguiu consagrar o foguete que dá ré, né, gente? Então, assim, a barreira de entrada é bem complicada, tá, gente? Então, pelo menos lá nos Estados Unidos, é a única empresa até o momento que tem essa tecnologia. Isso proporciona contratos governamentais, né? Obviamente, a NASA vai precisar lançar um foguete. Vamos lá no Elon Musk, que com ele é mais barato. Ou seja, meu amigo, você firmou um contrato ali com o governo, já era, é para anos. Então, isso traz uma longevidade grande aí de contratos para SpaceX, tá bom? Outra coisa também, não é só a SpaceX, só a questão dos foguetes. Também dentro dessa ação está sendo precificado a questão da Starlink, ou seja, o conjunto de satélites que é daí que sim a empresa dá lucro, que é referente ao Starlink. Hoje em dia, é a empresa dentro dessa ação da SpaceX, que eu estou falando para vocês, é a empresa que está dando mais lucro, né? É um dos braços da empresa no total que está dando mais lucro, que é a Starlink. Galera, se vocês pararem para pensar, eu sou da época que existia a discada. Eu sou da época da Telesp. Então, você ia lá, baixava o discador, aí baixava o discador do Yahoo, não sei se você já acessava a internet nessa época, e você ia lá e pagava um pulso de chamada, né? Você esperava até da meia-noite para você pagar só um pulso de chamada, que era a discada, para poder usar a internet. Aí depois veio a internet a cabo, aí depois veio a fibra, e hoje a gente já tá na internet via satélite, ou seja, em qualquer lugar do mundo pode-se ter internet hoje graças a Starlink. Existem outras empresas também, né, não só dos Estados Unidos como as chinesas, né, que também têm esse tipo de tecnologia, mas vocês, né, se vocês pararem para reparar, a Starlink está ganhando um campo muito grande, né? Por exemplo, a Rússia foi lá, derrubou o sistema de comunicação da Ucrânia. O Elon Musk foi lá, posicionou os satélites, mandou lá os receptores, eles plugaram lá e pronto, tem internet. Ou seja, os caras mudaram ali o destino, talvez, ali deles naquele momento na guerra. Então, assim, gente, é muito poder, né? É muito poder. E hoje em dia, se você parar pra pensar, igual, eu tô usando aqui hoje internet de fibra. Só que a internet de fibra, por exemplo, caiu uma árvore ali e arrebentou os cabos tudo. Pronto. Você vai ficar uma semana sem internet, né? Internet via satélite já não tem essa limitação. O satélite está lá em cima, então tá tranquilo, você vai continuar utilizando, né? Não fica sujeito a danos da natureza, a não ser que bata um asteroide lá, um cometa e beleza. Mas, né, acredito que se eles detectarem isso, eles vão conseguir desviar. Enfim, não vai ser tão fácil assim de acertar, né? Mas é o que eu falo para vocês. Eu acredito que o futuro seja sim internet via satélite, até porque proporciona muita coisa boa, né? Tipo, o pessoal que é do campo, do agro, meu, chega lá no meio lá do mato mesmo lá, gente, não tem internet, gente. Não tem opção. Então, hoje, essa galera tá utilizando a internet, por exemplo, você vai lá no fundo da Amazônia lá, você tá usando a internet, meu. Então, assim, você consegue, tô só arrumando aqui, você consegue ter acesso à informação, entendeu, gente? Então, assim, na minha opinião, isso só vai crescer, só vai continuar tendo mais acesso, só vai continuar tendo mais usuários. É um caminho sem volta, certo, gente? Então, Tim Vivo do Brasil que se cuidem, né? Porque nada impede, por exemplo, de comprar o aparelho lá da Starlink, fazer a minha conta e começar a usar internet via satélite, tanto no meu celular quanto no desktop, notebook, na minha casa e tudo mais. Entendeu, gente? Então, eu acredito sim que a Starlink é o futuro, o acesso via satélite é o futuro, tá bom? E vamos lá também. Não é só a Starlink, também tem o fator IA e o ecossistema do X, que também está dentro desse conglomerado aí. Então tem a SpaceX, que é a plataforma de lançamento de foguetes, tem a Starlink e também a própria IA e o ecossistema da rede social X. São 4 empresas dentro desse ticker, tá? Então, fator IA. Todo mundo sabe, né? O Elon Musk utiliza o Grok, né? Que é a inteligência artificial deles, assim como o Gemini é do Google, assim como a Cloud é da Anthropic. Enfim, o Elon Musk, ele utiliza os dados da rede social X para alimentar e treinar o Grok, certo, gente? Então, pensa no poder que isso tem. Isso é muito poderoso. Por quê? A inteligência artificial está aprendendo com interações humanas. Diferente, né, do que as outras empresas até gastam muito dinheiro para poder treinar suas IAs, ele, de forma gratuita, com as interações dos próprios usuários, está treinando a IA para pensar, né, para agir, para entender o comportamento humano. Vocês entenderam, gente? Então, assim, isso é fora da curva também. A Meta poderia fazer isso com o Instagram, né? Seria uma coisa bem interessante também, né? Então, hoje em dia, gente, os dados são o novo petróleo, né? A questão de ter o acesso a esses dados faz da inteligência artificial, da empresa, ter muito poder sobre os usuários, né? Principalmente na questão de marketing, né? Porque eles sabem exatamente o que você quer. É aquela velha história, você tá falando sobre um determinado produto com alguém do seu lado, daqui a pouco tá aparecendo um monte de
de anúncio lá no Instagram, referente àquele assunto, ou até nas páginas do Chrome, referente àquele assunto que você está falando. Quem já não experimentou isso? Então, gente, é isso, né? Só que o Elon Musk está utilizando isso para alimentar a IA. Então, pensa, essas outras, a SpaceX, o X, o ecossistema X e a IA ainda não tá tendo um lucro interessante aí para a empresa. Por enquanto é só a Starlink mesmo, o que eu acredito que vai aumentar. Só que futuramente, com a utilização desses serviços, desses produtos, não tem como, gente. É certeza, assim, a longo prazo, né, não agora, que, meu, logo logo dispara o valor aí da ação aí da SpaceX, entendeu? Então, eu fiz esse cardzinho aqui exatamente para ilustrar isso, ó. Monopólio da infraestrutura espacial. Liderança absoluta em lançamentos reutilizáveis com contratos bilionários e previsíveis da NASA. Quem que o governo vai procurar? Elon Musk. Ainda mais com a ideia que eles estão agora de colonizar a Lua. Ou seja, fazer uma base na Lua para poder fazer os lançamentos de foguetes de lá, né? Por quê? Porque gasta muito menos combustível. O que gasta mais combustível é para o foguete vencer a gravidade e chegar à zona sem gravidade, né? Então, imagina se lá da Lua, ou seja, o satélite natural da Terra, que não tem a mesma gravidade que a Terra, você conseguir lançar uma nave com até combustível para poder acessar lugares mais distantes. Então, galera, é de se pensar, né? E eu acredito que o Elon Musk, por ser o Elon Musk um visionário que quer fazer a colonização até de Marte, acredito que sim, ele possa futuramente estar indo nessa direção, tá bom, gente? Fora a questão também de extração de pedras lunares, né? Fazer todo aquele garimpo espacial, né? Eles têm muito disso aí na cabeça deles também, né? Que tem muitos elementos químicos, né? Bem interessantes aí, até que nós não conhecemos, que eles querem, né, ter para poder estudar e também utilizar, né? Procurar novas fontes de energia. Então, eu acredito que sim, né? A SpaceX vai se valorizar bastante. Aí, como eu falei para vocês, a Starlink é a vaca leiteira global, geração de fluxo de caixa recorrente via assinaturas de banda larga em escala mundial, você pode usar em qualquer lugar. Diversificação B2B, B2C, atendimento direto a consumidores, companhias aéreas do setor marítimo e agrícola. Exatamente. Atende todo mundo. Às vezes, a pessoa tá lá num cruzeiro, lá no fim do mundo, lá no meio do mar, onde não pega internet. Com a Starlink, vai pegar, entendeu? Então, assim, são infinitas possibilidades, né, de renda aí com a questão da Starlink, gente. É simplesmente fora da curva mesmo. E a integração vertical de dados e IA. Uso exclusivo de dados em tempo real da plataforma X para treinar o Grok. Exatamente. Potencial assimétrico de valorização, ativo de risco controlado, que complementa bases sólidas de dividendos e criptoativos. Horizonte 5 a 10 anos. Estratégia focada em juros, compostos e maturação da inovação tecnológica. Ou seja, é para longo prazo, certo, gente? Eu não tenho pressa. Então, aos poucos, eu vou aportando aí, tá? Além do que, né, eu gosto bastante dessa questão aí de astronomia, de foguetes, né? À toa que é o tema do quarto aqui do meu filho. Quem sabe um futuro astronauta. Então, galera, com relação ao SpaceX, aderir à minha carteira é uma ação que eu vou estar aportando, né, a longo prazo, e acredito que sim, vai ter um retorno interessante aí mais pra frente, tá bom? Então, galera, o SOX, ele é o ativo secreto dos bilionários. Eu gosto de pensar nele como a tese das pás e picaretas. É aquela velha história, na corrida do ouro, quem fica milionário não é quem tá lá no garimpo pegando ouro, é quem vende pá, certo? Quem vende pá e picareta, né? Então, na corrida do ouro, na história real, foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas, na minha opinião, é exatamente isso. O que acontece? O SOX, ele é um ativo que, dentro da sua composição, estão as principais empresas de tecnologia, certo, gente? Olha que surreal. Todas as empresas que estão aqui, as principais são essas, né? De 1 a 10, as maiores posições. Fora essas, ainda tem mais 25 empresas aqui dentro desse ETF, mas eu vou mostrar só as principais. Aí vem a AMD, a Micron, Nvidia, a Vego, da Broadcom, né? A Intel, Applied Materials, KLA, Marvell, TSMC, né? TSM, né? Também fabricadora de chips, e a Lam Research, certo, gente? Esse ETF, galera, me chamou bastante atenção exatamente por causa disso aqui, gente. Eu preparei aqui, ó. Vamos supor, Nvidia, processamento para IA e supercomputadores. Broadcom, infraestrutura de redes e conectividade. E a Qualcomm, processadores de alta performance e mobiles. Então, o SOX, ele reúne todas essas empresas que estão ligadas ao avanço tecnológico da IA, certo? Então, eles são responsáveis pelos chips gráficos, né, pelo processamento, ou seja, o final, por exemplo, a Nvidia que produz placas de vídeo e toda a infraestrutura para poder rodar, né, até games e tudo mais, né? E a Broadcom, um exemplo, que cuida da infraestrutura de redes e conectividades, que transmite todos esses dados, né, para poder aumentar a capacidade de transmissão, para poder transmitir todos esses dados que são gigantescos, melhorando a velocidade. E também a AMD e Qualcomm, né, que são processadores que a gente precisa, né, para poder rodar e dar conta de todos
dessa nova tecnologia. Então, esse ETF, ele pega todas essas empresas que são as principais, investe um pouquinho em cada uma delas, certo? E distribui o risco. Ou seja, se uma delas cair, não vai afetar tanto, o ETF vai rebalancear, procurar outra empresa e colocar no lugar. Então, um ETF, ele é interessante, na minha visão, exatamente por causa disso. Eu poderia comprar Nvidia, Broadcom, Qualcomm, eu poderia comprar todas essas empresas à parte e fazer a gestão. Só que, na minha opinião, fica muito mais confortável você se expor a todo esse avanço tecnológico utilizando um ETF que ele te dá uma segurança, né? Ele vai te dar ali uma certa estabilidade. Por exemplo, se cair hoje a Micron, não tem problema. Eles vão lá, retiram da carteira, diminuem a exposição, fazem um rebalanceamento e colocam outra empresa no lugar aí que esteja, né, bacana aí no mercado. Então, galera, esse ETF me chamou bastante atenção e vai de encontro à filosofia aqui da minha carteira, que é exatamente isso: investir em tecnologia, né, tecnologias que serão o futuro, que já são presentes, investir em bens duráveis e setores perenes, né, que são setores que são largamente utilizados aí pela população, né, como banco, saneamento, enfim, mineradoras, né, são tudo que é utilizado de forma perene aí no nosso cotidiano, tá bom, gente? Então, para mim, o SOX foi extremamente interessante. Foi um ETF que eu tive o prazer aí de achá-lo e vou estar investindo aí também a longo prazo, tá bom, gente? E falar para vocês, ó, já estamos em 80% da jornada, né? Tá faltando pouco aí, tá faltando em torno de 20 mil reais aí para poder completar os 100%, né? Para completar os 100k. E agora, o que eu vou fazer? Os próximos passos. Primeiro, eu vou avaliar todos os ativos que eu investi até agora. Por exemplo, vamos supor, McDonald's aqui, ó. McDonald's a longo prazo, né? Eu acredito que não se sustenta, né? A primeiro momento eu peguei, né, essa ação aí e tal, que eu tinha um pensamento, mas provavelmente eu vou mudar e realocar. Um exemplo, eu posso vender o McDonald's e colocar aqui, ó, United Health, que é a maior empresa de saúde dos Estados Unidos. Um exemplo, como se fosse convênio aqui no Brasil, né? Sul América, Amil, enfim, Porto. Então lá, como eles não têm SUS, eles têm que ou contratar um convênio, né? Ou pagar pela consulta, né? Então, assim, é bem pesado a questão de saúde lá nos Estados Unidos, né? Então, a United Health, ó, pode ver, ó, valorizando dia após dia, já está em 32%, né? É uma das melhores ações aí que eu investi aí a curto prazo, né? E acredito que a longo prazo vai se valorizar bastante, tá bom? Então, galera, para concluir aí, para o vídeo não ficar tão longo, esses foram os investimentos aí de junho. Posteriormente, eu vou estar postando de julho, tá? E é isso, galera. Você que acompanhou aí, você que acompanha essa saga, eu vou dar uma mudada um pouco na carteira e aí no próximo vídeo acredito que já vai estar organizado, eu vou mostrar uma nova carteira para vocês, tá bom, galera? Então é isso, gente. Muito obrigado se você acompanhou aí até agora. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu curtir e tamo junto, tá bom, gente? Muito obrigado aí e até a próxima.